Estamos de volta com Falando Nisso. Terça-feira, dia do seu direito, a gente vai dar só um breakzinho no nosso bate-papo sobre rescisão de trabalho para abrir link direto com o Band Cidade, segunda edição, lá em Taubaté. E todas as tardes, ela, a linda gaúcha Rosimara Silva, deixa a gente muito bem informado. Boa tarde, Rose. Oi, boa tarde, Solange, Natália, boa tarde a todos. O Band Cidade desta noite vai mostrar que os constantes assaltos a taxistas aqui na região estão deixando os profissionais assustados. Só em Taubaté, em menos de 3 dias, já foram registrados 2 assaltos. Hoje vamos mostrar como estes profissionais trabalham para tentar melhorar a segurança e como a polícia pode ajudar nesses casos. Vamos mostrar também que o número de vagas na Zona Azul de Taubaté já não suporta a frota de veículos que circula pelas ruas da cidade. Os motoristas reclamam da pouca oferta, principalmente lá na região central. Atualmente são cerca de 1.300 espaços para mais de 143 mil veículos, o que torna o trânsito do centro uma verdadeira prova de paciência. E por falar em trânsito, uma das principais promessas do prefeito de Taubaté durante a campanha eleitoral em 2008 ainda não saiu do papel. O projeto previa a retirada da linha férrea do centro da cidade e no lugar seria construída uma avenida para desafogar o trânsito. Esses e outros assuntos você acompanha logo mais às 10:50 da noite no Band Cidade, segunda edição. Solange. Muito obrigada. Aliás, um toque para todas as cidades, né? A grande maioria das cidades aqui não tem sinalização, linguagem só em português, uma região que recebe turista de montão. E a estrutura, não só viária, mas das calçadas, eu faço um desafio aí para os políticos. Fiquem um dia andando de cadeira de roda em calçada em Jacareí e Taubaté para ver se vocês conseguem. Se conseguirem, eu peço desculpa. Caso contrário, é bom rever aí um pouquinho a estrutura das cidades, né? Vamos agora fazer linha direta com Segurança 24 horas. Tony Blade, nós vimos aí no Band Cidade, primeira edição, a prisão em flagrante aí de um pedófilo em São José dos Campos. Eu queria que você desse só uma lembrada no pessoal de casa dessa história para depois contar a prisão de outro pedófilo, não parece que estão à solta. Boa tarde, Tony Blade. Boa tarde, Solange Moraes, é verdade. Ontem nós acompanhamos a prisão deste pedófilo em São José dos Campos, comerciante, 49 anos, que residia aí na Siqueira Campos, aqui aí em cima, próximo onde fica a sede da TV Band Vale, né, nos estúdios do Falando Nisso e do Segurança 24 Horas. Portanto, ele foi preso ontem e os vídeos, né, os 4 vídeos que estavam armazenados no aparelho de celular deste indivíduo, um deles mostrava uma cena que é chocante realmente, né, fazendo sexo com um adolescente, né, com uma criança de 14 anos. E, segundo ele, essa criança seria filho dele. Então, ela estaria toda mole, né, como se estivesse dopada ou inconsciente. Um negócio difícil de olhar e não se emocionar ou não ficar revoltado com a situação. Quer dizer, ele deixou o celular para consertar, esqueceu que tinha a gravação, dançou, né, Tony? Exatamente. Levou para consertar e depois o técnico que fez o conserto foi testar o aparelho, ver se tem os arquivos, se não apagou nenhum arquivo e viu. Ainda bem que ele viu isso, né, porque... agora a polícia vai tentar identificar essas outras crianças que aparecem neste vídeo. E agora há pouco foi preso outro pedófilo na cidade de Jacareí, no bairro Campo Grande, na cidade de Jacareí. Um homem de 59 anos que abusava sexualmente do neto. Portanto, a Polícia Civil fez a prisão deste indivíduo, né, uma notícia até em primeira mão aí para os ouvintes, para os telespectadores do Falando Nisso, do Segurança 24 Horas. E amanhã, quem sabe, a gente vai repercutir um pouco mais sobre esse caso de mais esse pedófilo, dessa vez no bairro Campo Grande, na cidade de Jacareí. Esse senhor já está preso, Tony Blade? Já está preso. A gente pode chamar... Tem horas que a gente não sabe se existe justiça ou não, né? Porque é uma questão dessa... É um caso mais absurdo que o outro, né? Isso que... Precisa mudar Código Penal, o bicho está velho, não funciona mais. Aí acontecem essas coisas, pronto, né? Pois é. Mas vamos voltar a falar sobre rescisão contratual, sobre seus direitos e tem mais Ligue Band. Vamos lá. Sou de Jacaraí, Eliandro Carlos Oliveira de Araújo. Eu gostaria de saber com o advogado aí que foi aposentado por invalidez, se a fábrica vai cortar o convênio ou tem que permanecer com convênio. Desde 2013 que eu estou aposentado, até hoje eu tenho convênio. Eu queria saber se a fábrica vai cortar o convênio ou é obrigado a manter o convênio. Eu sou aposentado por invalidez. Tem um programa, muito obrigado, a audiência de você é 10.
Obrigada. Olha, é uma orientação da doutora Beth, antes mesmo dela responder, porque em muitos casos, a doutora Beth, ou seja, os advogados precisam analisar passo a passo, caso a caso, para poder realmente falar, é isso ou não. Mas, vamos lá, aposentou, a empresa é obrigada a manter um convênio médico? A lei não determina que a empresa forneça ao empregado o convênio de assistência médica. Então, a primeira coisa que tem que ser colocada é essa. Existem algumas disposições na norma coletiva da categoria que esse senhor pertence, que pode dispor sobre isso, ou por um período maior após a aposentadoria, ou então possibilitando a ele a manutenção no convênio, pagando o mesmo preço do contrato. Mas aí são disposições inseridas na norma coletiva que eu não tenho conhecimento para poder dizer para ele se a empresa é obrigada ou não a mantê-lo no convênio de assistência médica. Agora, no caso da culpa recíproca, doutora Beth, a quem compete declarar a rescisão sob exame? Somente o Poder Judiciário. Só ninguém mais tem essa... Ninguém tem mais. É só o Poder Judiciário. Tá. Doutora Beth, só para a gente deixar bem claro, por exemplo, a pessoa, a senhora já comentou no começo do programa, mas só para lembrar o pessoal de casa, a pessoa, ela vai fazer uma rescisão, a empresa tem um prazo para o pagamento dessa rescisão, caso tenha cumprido ou não o aviso prévio, esse prazo não pode ser ultrapassado. Se a empresa não pagar no prazo determinado pela lei, o que acontece? Então, veja bem, nós vamos citar como exemplo uma dispensa imotivada, sem justa causa. Tá. Tomamos como exemplo uma dispensa dessa natureza. Se a pessoa cumprir os 30 dias do aviso prévio, a empresa terá 48 horas para efetuar o pagamento das verbas rescisórias. Se a pessoa receber o aviso prévio indenizado, a empresa tem 10 dias para fazer o pagamento dessas verbas rescisórias. Se a empresa não o fizer nesses prazos, a empresa é obrigada a pagar uma multa ao empregado no valor equivalente a um salário dele. Um salário do empregado. Do empregado. Não é um salário mínimo vigente, é um salário do empregado. Acho que a maioria das pessoas não sabe disso. Eu por exemplo, também não sabia. E se ela tiver alguma dúvida em relação ao cálculo, a empresa é obrigada ou é facultativa a empresa apresentar todo o balanço antes mesmo de fazer a rescisão? Ele pode, por exemplo, levar esses cálculos para um advogado, para um contador, para ver se está tudo certo? Não, na realidade, antes dele ir lá para receber as verbas, assinar um termo de rescisão contratual, se ele tiver alguma dúvida, ele tem que procurar um advogado que vai analisar a carteira profissional para ver o lapso do contrato de trabalho, as verbas que ele já recebeu e as que ele teria direito. Então, o advogado pode fazer esse cálculo, ele vai pelo menos com um elemento para poder cotejar se está próximo ou não, ou se tem uma discrepância muito grande. Aí, se tiver, tem que verificar a origem dessa discrepância. Muito bem. Bom. Vai lembrar que assim, tudo que a gente está falando é para o trabalhador, para o empregado, registrado, que aliás é obrigação de todas as empresas e a gente sabe que não funciona muito bem assim, né? Infelizmente. Então, se você não tiver registro, a gente volta a falar, falamos na semana passada, denúncia anônima no Ministério do Trabalho. Porque sem o registro na carteira não tem direito nenhum, né, doutora Beth? Não, eu acho que não precisa nem, se ele quiser fazer denúncia no Ministério, ele faz, mas ele tem o Poder Judiciário para pleitear o reconhecimento do vínculo, anotar o contrato de trabalho dele. Okay. Então, ele tem o Poder Judiciário para resolver essa situação. Garantir sempre com a presença, com a participação de um advogado. Sem dúvida. Passou, né? Passou muito rápido, se você tiver alguma dúvida, manda um e-mail para a gente falando nisso, @tvbandvale.com.br, que a gente rebate aí para a doutora Beth, que a gente queria agradecer de montão. Obrigada, viu, doutora Beth? Eu que agradeço. Vai para a festa de queridinho hoje? Não, hoje não. Como boa italiana. Muito bom. Bom, tenho certeza que o pessoal de casa ficou bem informado nessa terça-feira. E a gente vai indo amanhã, a gente está de volta às 1h40 da tarde, te esperando como sempre, hein?